Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos aqui ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe e ajude no crescimento do canal, ative as notificações. Você que é do canal principal, tem o link na descrição, se inscreva no canal alternativo, tem vídeos exclusivos lá. E o YouTube valoriza mais esse canal, então futuramente ele se tornará o canal principal, mas vai continuar esse canal para sempre também. Se inscreva no Twitter, Telegram, notícias bombásticas, sinais, projeções bombásticas nessas redes sociais mais rápidas. E vamos aqui então seguir com as aulas sobre candlesticks avançada, começando da parte básica para a parte mais avançada sobre o padrão da aula. No caso, vamos falar sobre o bebê abandonado de topo, ou Bearish Abandoned Baby, que é um padrão de baixa. Então, padrão de baixa sempre ocorrerá, o padrão de baixa sempre vai ocorrer em ondas de alta. Então, vamos saber a diferença entre uma onda de alta e uma onda de baixa. Uma onda de baixa, lembrando que você tem que saber o que é candlestick, a coisa básica de candlestick, máxima, mínima, abertura, fechamento. Tem o vídeo aqui no canal, no meu site, tem o link na descrição da página oficial de candlesticks com todos os cursos. E uma onda de baixa, ela vai se caracterizar por dois candles consecutivos, onde o segundo rompe a mínima do anterior sem romper a máxima do anterior. Então o valor máximo está aqui, não rompe, mas a mínima do primeiro é rompida pelo segundo. Uma onda de alta ocorre quando eu tenho dois candles consecutivos e o primeiro candle tem sua máxima rompida pelo segundo candle aqui, só que sem romper a mínima. A mínima do primeiro candle não é rompida pelo segundo candle. Então uma onda de alta começa aqui, uma onda de baixa começa aqui, né? E durante uma onda de baixa, né, ela vai terminar quando ocorrer os dois, esse padrão aqui. Uma onda de baixa pode se estender para mais candles que fazem novos valores mínimos. Então estende o tamanho da onda de baixa. E a onda de alta ela começa nessa questão, nessa condição aqui, né? Onde o padrão de baixa pode ocorrer nesse primeiro candle aqui, né, que caracterizou a onda de alta, o começo dela. Porém, a onda de alta também pode se estender por novos candles que fazem novas máximas, e o padrão de baixa pode ocorrer nesse candle, ou nesse, ou aqui no primeiro. Certo? Então, padrões de baixa sempre ocorrerão em ondas de alta. E isso aqui é o caminho, o mapa, para você identificar o que é uma onda de alta ou uma onda de baixa. E o padrão de baixa, ele tem três possibilidades. Uma onda curta, uma onda gigantesca, né? A primeira, a segunda. E você tem aqui a terceira onda, né, que é uma grande onda de baixa que pode caracterizar mais novas ondas de baixa, mais ondas de baixas maiores ainda. Então são três condições que podem ocorrer, ou seja, para um padrão de candle de baixa fazer A1, A2 e A3, para você saber se fará A1, A2 e A3, você vai ter que ter. Não basta o padrão aparecer sozinho. Eu preciso de outros elementos técnicos, outras ferramentas técnicas, outros padrões técnicos que indiquem que ocorrerá realmente o primeiro ou terceiro, ou primeiro, segundo ou terceira condição destacada aqui. Isso vai ser determinado pelo contexto. O contexto do mercado é determinado por uma estratégia que vai utilizar informações, o preço, padrões, indicadores e regras específicas que funcionam e acertam o contexto. Os candlesticks servem para validar esse contexto, aumentando a probabilidade desse contexto, ou diminuindo, ou tirando credibilidade desse contexto. Então os candlesticks eles são complementos de projeção de contextos no mercado. Tá? Então, antes da gente entrar em mais detalhes sobre isso, você tem que aprender uma estratégia que ensina a determinar o contexto. A minha estratégia, o meu curso Ultimate Eagle Signals, ele
determina o contexto do mercado, indicando onde você deve comprar, sair, se vai ter uma tendência gigante, se vai ter uma tendência pequena, se vai ter uma correção forte, se é para comprar para longo prazo, se não é para comprar, se é para fazer trade short trading ou trade comprado, long trade, etc. Então tem a minha estratégia, você entra em contato comigo, links na descrição para fazer o meu curso, aprender uma estratégia que já funciona, já está comprovada. E eu provo aqui vários acertos nos meus canais aqui, nas minhas redes sociais. Ou você vai ter que ter uma estratégia, desenvolver uma estratégia, ou usar outra estratégia que determine o contexto. Então que isso fique bem claro. Vamos aqui então à descrição e psicologia do padrão. Tá? Então primeiro, a gente tem uma onda de alta. E daí ocorre inicialmente um candle de indefinição. O que acontece? Candles de indefinição, eles são característicos por pertencerem ao spinning top de sombra curta, ao spinning top, pode ser positivo ou negativo, tá? De sombras grandes, pode ser positivo ou negativo. Os dojis, né, o long leg doji, gravestone doji, dragonfly doji. O doji for price é mais para indicar a falta de liquidez. Você tem, não é bem um candle de indefinição, mas a similaridade na questão da sombra superior grande, no caso da estrela cadente, a gente tem o enforcado aqui também, positivo ou negativo, tá? Então são candles de indefinição. Esses dois são parcialmente de indefinição, são candles de baixa de topo mesmo. Então, quando ocorrer, aqui está ocorrendo um spinning top, similar a esse aqui, tá? Quando ocorre um candle de indefinição e uma onda de alta, a indefinição indica antagonismo na força predominante para que o preço faça um movimento contrário. Só que falha muito. Você vai ver que muitos candles de indefinição falham. Então, para você ter mais credibilidade na indefinição do mercado, antagonismo na direção e força do mercado, você vai precisar de um candle de indefinição mais outras confirmações. Então, o candle de indefinição somado a outros padrões fortalecem e validam com mais intensidade o antagonismo da direção vigente do mercado para que o mercado faça o movimento contrário com grande força. Então aqui a gente tem um candle de indefinição que indica a formação de topo. Daí existe o chamado bull trap, ou seja, você tem um gap gap total, perdão. Você tem aqui um gap total, ou seja, os corpos não se tocam, nem a sombra se toca. Então fechou aqui, ele pula daqui para cima, né? E fecha aqui, a sombra inferior bate aqui. Nem as sombras do segundo candle, nem o corpo do segundo candle toca nem na sombra, nem no corpo do primeiro candle, caracterizando um gap total. Um gap total de alta indica a força compradora extrema, mas se fecha com candle de indefinição, denota bull trap provável. Esse bull trap é muito mais provável, ou seja, bull trap, né, sinal de alta falso para desabar depois. Então, esse bull trap, ele é mais intenso ainda, essa armadilha de compra, de sinal de compra, de psicologia de compra, quando aparece nesse gap total, para indicar esse bull trap, finalizando com um candle de indefinição. Aqui nós temos o spinning top de sombras curtas também. Poderia ser qualquer outro candle de indefinição. Spinning top de sombras curtas. Indicam, denotam indefinição logo após o gapzão de um antecessor candle de indefinição também. A indefinição já indicava que o mercado iria cair, mas dá um pulo lá para cima, um gapzão gigante, uma valorização gigante, e fecha com psicologia de indefinição, mostrando claramente. Temos aqui uma falta de psicologia indicando a sustentação, sustentando, validando esse movimento altista que valorizou significativo e teve até gap total. Portanto, essas duas condições aqui, ó, esses dois padrões, esses dois candles, já é suficiente para você julgar que definitivamente é um bull trap, que o mercado ele se encontra bem enfraquecido e
pode ter um movimento de baixa significativo, certo? Então, se eu fosse sair de uma operação, se eu estivesse operando essa onda, se eu fosse usar uma metodologia, uma estratégia que opera só essa onda, entra aqui para sair no final da onda, nesse segundo candle já seria saída operacional. Porque provavelmente o mercado tende a corrigir, né? Só que daí quando o terceiro candle ele sucede também formando um gap para baixo, um gap total, né? Faz um gap total para baixo, só que ele fecha com um Marubozu, ou seja, corpo gigante, o Marubozu, ele é o mínimo para ser um retângulo. Aqui a gente tem um quadrado. O mínimo para ser um retângulo é um pouquinho mais do que isso. Isso já é um Marubozu, só que pequeno. O dobro, que é 2 vezes isso aqui, aí sim a gente tem um Marubozu clássico, que tem o dobro do mínimo para ser um retângulo em posição vertical no que diz respeito ao corpo do candlestick. Então o Marubozu clássico é esse. E o Marubozu clássico de baixa, que é o negativo, né? Ele significa força vendedora extrema. Então se ele aparece em um suporte, ele está indicando que esse suporte ele foi massacrado ou pode ser massacrado. Principalmente se ele romper a maior parte do corpo dele, né? Ele romper mais aí e tal. Então ele indica que esse suporte está massacrado. Se tem uma resistência aqui e o preço está subindo, daí faz o Marubozu negativo justamente aqui, ele está aumentando a probabilidade dessa resistência ser realmente forte para culminar na volta do preço para baixo, né? E se está numa onda de baixa, ocorre um Marubozu, ele indica a força para essa onda de baixa se estender mais ainda, ou ele formando uma onda de baixa que tenha um Marubozu, ele vai caracterizar a força para que novas ondas de baixa ocorram. Porque, de fato, se você tem um pivô de baixa, isso na parte de teoria de Down eu já expliquei, um pivô de baixa funciona como inércia, entre aspas, para que mais pivôs de baixa ocorram, né? Mais pivôs de baixa ocorram. Então, se aparecer um Marubozu aqui, ele denota ou tem um Marubozu aqui também na formação desse pivô. Esse pivô ele é caracterizado como forte porque tem Marubozu ali que, por sua vez, denota a pressão vendedora extrema, psicologia de força vendedora extrema. Então, isso aqui são detalhes que você vai ver ao longo dos anos. Eu tenho 16 anos de mercado. Essas coisas não tem em livros. Dos livros que eu li de Candlesticks não tem nada disso. Mas na experiência você vai verificar isso na prática. Portanto, o terceiro candle ele fecha com Marubozu, uma onda de baixa, após um vestígio claro e evidente de bull trap, força compradora totalmente enfraquecida, e abre com gap de corpo total, aliás, aqui, né, com o Marubozu. Então ele indica uma continuidade da onda de baixa gigantesca. Então, assim, aonde começar a operar e aonde começar a julgar que o preço vai cair? A partir desses dois aqui já é suficiente para você já julgar que o preço ele tende a cair. Isso aqui serve para confirmar a força, né, de uma grande correção forte, de uma reversão de tendência provável mais forte, dependendo do contexto, do qual você terá que ter uma estratégia que determine este contexto para você. Então vamos lá. O intensificador de poder ou probabilidade do padrão. Quanto maior o gap total entre o primeiro e o segundo candle do padrão, mais forte será o padrão. Então esse gap aqui, quanto maior, ou seja, se eu tenho aqui, né, um gap maior lá em cima, por exemplo, bem maior, né, com relação ao clássico, o padrão se torna mais forte. Por quê? Para formar o bebê abandonado de topo, vai ter que ter o gap total também, onde o gap ele se caracteriza por bebê abandonado de topo, ele se caracteriza principalmente para iniciar ou digamos assim, próximo, ele inicia
do fechamento ou da máxima do candle anterior. Então é como se ele pulasse o gap de alta e fizesse um gap de baixa contra esse gap de alta aqui. Ele faz um gap de baixo, né, fechando o gap de alta e prevalecendo com um gap de baixo. E fecha com o Marubozu. Claramente uma pressão vendedora extrema. Então, se o gap é maior, ele vai ter que pular um tamanho de gap muito maior e ainda fechar com o Marubozu. E esse padrão vai ser torrencialmente mais forte. Tá? Torrencialmente mais forte. Então, quanto maior o gap e continuar seguindo a descrição e regras para formar o bebê abandonado de topo, mais forte será esse padrão. Tá? Quanto maior o tamanho do corpo do terceiro candle, mais forte será o padrão. Então, o Marubozu, a gente sabe que quanto maior o Marubozu, se é um Marubozu gigante aí maior, mais forte é o padrão. Né? E quanto maior o tamanho da sombra superior do segundo candle, mais forte será o padrão. Então, se a gente sabe que sombras superiores maiores, grandes, em qualquer candlestick que apareça, pode até ser um Marubozu negativo, ou até um Marubozu positivo que indica alta. Se ocorre uma sombra superior grande, que é o tamanho do corpo do candle, 3, 4 vezes o tamanho do candle, já denota pressão vendedora extrema para caracterizar uma região, uma luta de muitos vendedores fortes contra os compradores, e isso pode caracterizar um enfraquecimento dos compradores, pode gerar um topo, pode formar uma região de resistência ali. Uma sombra superior grande, 2, 3, 4 vezes o tamanho do candle, já caracteriza isso. Então, é um padrão de baixa. Temos a sobreposição da sombra superior aqui, formando uma estrela cadente, provavelmente formaria uma estrela cadente aqui no segundo candle. Formaria uma estrela cadente. Isso aqui é o padrão estrela cadente. Claro e evidente aqui. E por isso, temos aí o padrão, vai formar o padrão bebê abandonado de topo com a estrela cadente fazendo parte desse bebê abandonado de topo, caracterizada pelo segundo candle que tem sombra superior maior. Então, se for 3, 4 vezes o tamanho do corpo do candle, vai caracterizar uma estrela cadente, que é característico da estrela cadente fazer esse martelo invertido no topo, com sombras 3 vezes o tamanho do corpo, mais ou menos, certo? Então o padrão vai ficar mais forte. Dessas 3 situações que eu falei, então ou essa e essa, ou essas duas juntas, enfim, 2 das 3 situações anteriores ao mesmo tempo. Então, falei as 3 situações aqui. Se 2 dessas ocorrer ao mesmo tempo, o padrão já intensifica potencialmente o seu poder. Se as 3 ao mesmo tempo ocorrerem, mais forte ainda é o padrão. Né? Então, por exemplo, as variáveis do padrão já foram ditas aqui. Né? Mas o terceiro padrão, que seria aí o candle de definição, um gap gigantesco para formar a segunda condição, né? Com sombra grande, então você tem um gap gigantesco no segundo candle, com sombra grande formando a estrela cadente. Daí você tem esse tamanho de gap, né? E daí esse gap ele é fechado com um Marubozu negativo, né? Ele abrindo aqui e sendo gigantesco. É bem raro um padrão desse tipo, né? Então você tem um pulo gigante aqui, que é a primeira condição. Você tem aqui o tamanho do corpo a sombra superior, que é a terceira condição aqui, aliás, do segundo candle grande, formando a estrela cadente, que é um padrão muito forte. E aqui você tem um Marubozu gigante, bem maior do que o clássico. Então, esse é o bebê abandonado de topo. Realmente, se um desses ocorrer, é porque tem algo grave com a pressão compradora, que pode ser dizimada por um bom tempo pelos vendedores, forçando o preço a cair torrencialmente. Certo?
E daí a gente tem aqui as variáveis, né? Já falei uma das variáveis aqui do padrão, né? Equivalem ao clássico ou são superiores ao clássico, tá? Que equivalem ao clássico ou são superiores ao clássico. O bebê abandonado de topo poderia ser formado também seguindo a mesma psicologia e descrição e aspectos comportamentais do clássico seriam repetidos nessa variação que eu revelarei para vocês, com um dojis. Então poderia ter aqui um doji aqui, daí tem o gapzão lá em cima com doji, e daí você tem um marobozu aqui, tendo o gap sucedendo conforme o aspecto comportamental do bebê abandonado de topo, só que também é um bebê abandonado de topo, né? Podemos chamar de bebê abandonado de topo estilo cruz, porque tem os dojis. Eu poderia ter um diferente tipo de doji, poderia ter um doji normal, eu poderia estar fechando com um doji gravestone no segundo kendo, e poderia ter aqui o marobozu. Bebê abandonado de topo segue o mesmo aspecto comportamental com kendos em definições diferentes. E esse gravestone doji, ele é mais forte do que a estrela cadente. Aliás, ele é similar à estrela cadente. A estrela cadente é mais forte. A shooting star. Mas o gravestone doji também tem a sombra superior ali grande, né? Poderíamos ter aí também um doji, ou então não doji, a gente tem um kendo de indefinição aqui mesmo, normal. Aí você tem o pulo para doji, mas poderia ser o doji pernalta invertido, né? O doji pernalta é assim, invertido eu chamo de kamikaze. E daí você tem o gap que pula o gap total com marobozu. Kamikaze porque parece um avião caindo. Eu chamo de kamikaze, né? O long leg doji, inverted long leg doji ou kamikaze, que eu chamo. Coisa minha, apelido que eu dou para esse tipo de padrão. Quer dizer, também é um bebê abandonado de topo. Então o sujeito vê esses detalhes aqui no gráfico, o cara não sabe. Porque ele não entende a descrição, ele não tem a perspicácia necessária para ver no mercado isso ocorrendo e ver que é um bebê abandonado de topo. É um bebê abandonado de topo, embora não diga nos livros de Candlesticks, porque o aspecto comportamental entre os candles e aspectos de característica dos padrões de candles que formam esse padrão são similares e até superiores em termos de níveis de força que o clássico. Então, isso aqui é um bebê abandonado de topo, pode ser mais forte do que o clássico, depende, né? É mais forte do que o clássico. Só por conta dessa sombra maior aqui. É mais forte do que o clássico, tem um spinning top aqui que é inferior ao gravestone doji aqui. Gravestone o doji pernalta de topo nesse caso, né, que eu tô falando aqui. Não é um gravestone doji. Tá? E essas variações podem ser diversas. Essas aí são as principais. Eu estou falando com você por doji. Poderia ser também, para a gente finalizar aqui. Enfim, poderíamos ter aqui um martelo. Poderia ter aqui uma estrela cadente. Né? Poderia ser positiva, ao invés de negativa também. E aqui também poderia ser positivo. Fica mais fraco porque é positivo, mas também é um bebê abandonado de topo. Mais fraco, mas é. E por aí vai. Né? Se eu for desenhar todos aqui, eu levaria horas aqui para mostrar todos. Mas esses são os principais. E com base nesse você tem que estudar e praticar muito para ter a perspicácia para conseguir decifrar esses padrões. Tá? Bom, em relação ao nível de força da queda que o padrão de baixo vai ocorrer. Vai depender do contexto. Então você tem que ter uma estratégia que determine o contexto. Então, por exemplo, você tem aqui um suporte que sustenta a tendência de baixa, de alta, né? E o preço cai e rompe para ela. Então, o contexto indica, pelos seus indicadores, pela sua estratégia, que o preço ele tende a fazer um desabamento extremo. E aqui nesse topo, se ocorrer um bebê abandonado de topo, então é um início de tendência de baixa gigantesco. Né?
E daí o preço ele vai. Então, nesse topo compensa você fazer um short trading. Se você quer comprar para longo prazo uma ação ou criptomoeda que está barato frente ao seu valor intrínseco, compensa você comprar pouco, porque tudo indica que vai cair e é melhor você guardar ao longo dos meses esse dinheiro para tentar acertar o fundão. E eu acerto vários fundos aí no longo prazo, tem no meu canal todos esses acertos, provando que no médio prazo o gráfico semanal funciona. Se tende a continuar nesses topos, o BB abandonar de topo pode ser pontos de short trading, pode ser confirmação para continuar a tendência de baixa. Então continuo sem comprar, continuo fazendo short trading. Daí aqui está sobrevendido, ou seja, a estratégia indica que está sem força para cair mais. O BB abandonado de topo correndo aqui é contra o contexto que indica que está fraco. Então ele pode fazer uma onda de baixo e depois explode lá para cima. Não compensa operar vendido aqui. E compensa eu comprar pesado nessa onda de baixo aqui, porque tudo indica que está sobrevendido. E é um bear trap, né? Uma armadilha de venda ali que está indicando que está fraco e vai virar para cima. Daí você tem aqui a resistência que sustenta a tendência de baixa. Vamos dizer que o mercado volta a ter força e exatamente nessa resistência o mercado tende a voltar a desabar. Então o BB abandonado de topo ocorrendo aqui, ponto de short trading para você iniciar uma operação no reinício de uma tendência de baixa provável, né? Mas vamos dizer que não ocorre isso, ocorre aí a reversão completa, indica que vai reverter. Então, BB abandonado de topo ocorrendo aqui vai ser um bear trap, não vai funcionar. Então veja que vai depender do contexto. Todo candlestick, padrão de candle, precisa de complemento, eles são complementos. O principal é a determinação do contexto, que estratégias específicas vão fazer. Então aqui indica que é uma tendência de alta gigante, o preço ele tende a bombar, subir, etc. Então tanto nesse topo como nos outros, não tem custo-benefício operar short trading com o BB abandonado de topo, visto que ele está contra o contexto que é subir, bombar, etc. Mas vamos dizer que nesse ponto o contexto indica que está fraco e tende a fazer um ABC corretivo para cima. Daí sim, para comprar ações ou criptomoedas para longo prazo, né, eu vou evitar comprar aqui porque tende a corrigir e vou comprar aqui no fundão, que é o suporte que sustenta a tendência de alta. E daí eu vou comprar muito mais barato, eu posso até comprar um pouco aqui, mais pouco, porque é muito provável essa correção. E o BB abandonado de topo sucedendo exatamente aqui, caracterizará, né, um ponto de queda forte para você evitar comprar. E short trading contra a tendência não se faz pela minha estratégia. Mas essa correção forte pode culminar em grandes tendências de baixas em gráficos inferiores. Então, se você é trader de gráficos inferiores, com esse sinal você pode ir para lá. A minha estratégia no meu curso ensina a fazer isso pelo método de análise fractal, porque a nossa estratégia ela encara o mercado como um fractal. O preço ele é um fractal e isso é provado na prática, né? E assim sucessivamente, certo? Então você tem que ter a determinação do contexto. Os candlesticks são um complemento, né? E o erro da maioria dos livros de candlesticks é que eles não revelam direito ou não falam muito sobre isso. Então, pessoal, tem o meu treinamento, tem o meu curso de trade, tem o meu curso de análise fundamentalista para longo prazo, para criptomoedas, para ações, método fundamentalista Benjamin Graham. Pode fazer os meus treinamentos, que são treinamentos testados na prática, eu provo ao vivo, nas redes sociais, está tudo comprovado. Você pode entrar em contato comigo para aprender a minha metodologia. Warren Buffett fez curso com Benjamin Graham, que já tinha uma metodologia comprovada, porque o caminho mais fácil é você ter já uma metodologia que já funciona, e eu sou um desses e provo que esses métodos que eu utilizo funcionam. Tá? Para você criar sua própria metodologia é muito difícil, poucos conseguem. Então você pode, caso se interesse, fazer o meu treinamento. O grupo secreto de sinais é de graça, basta seguir os sinais de trade para todos os mercados aqui. E também a criptocarteira para longo prazo de criptomoedas tem nesse grupo secreto. De ações ainda não tem, porque é muito tempo e vai requerer de mim. E você pode comprar o grupo secreto separado por menos de 19 mensais. Entre em contato comigo, links na descrição. Obrigado pela sua atenção, compartilhe para ajudar
o crescimento desse projeto. Obrigado, até mais.